Olá a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo introdutório às aulas da disciplina Arte de Produzir Sentidos ao Passado. Na próxima aula nós vamos discutir o texto do Paul Ricoeur, intitulado Fase Documental, a Memória Arquivada. Ele faz parte do livro, integra o livro A Memória, a História e o Esquecimento e está incluído na segunda parte do livro. O livro é estruturado em 3 partes. A primeira parte se intitula Da Memória e da Reminiscência. A segunda parte se intitula História, Epistemologia. A terceira parte, a Condição Histórica. E no final temos o epílogo que se intitula O Perdão Difícil. Nessa segunda parte, a fase documental Memória Arquivada, o texto que nós vamos discutir, ele é o primeiro de 3 capítulos. Então, existe primeiro um prelúdio, depois o texto A Fase Documental e outros 2, que se intitulam Explicação, Compreensão e o terceiro, A Representação Historiadora. Portanto, quando no texto que nós vamos discutir, a fase documental, vocês veem a referência a 3 fases da operação historiográfica, ele está fazendo menção justamente a esses 3 capítulos. Primeira fase, então, seria a fase documental, a segunda fase, a fase explicativa, e a terceira fase, a fase representativa. Ok? No prólogo, no prelúdio que ele chama, ele faz menção ao mito de Tote, que foi recolhido por Platão e está incluído no livro Fedro, ok? Neste livro, nesse diálogo recolhido por Platão, Sócrates conversa com Fedro a propósito do mito de Tote. Como esse mito de Tote ele amarra uma boa parte da discussão do capítulo que nós vamos debater, a fase documental, memória arquivada, eu vou ler para vocês o início dessa discussão, que é onde se sistematiza a maior parte das referências que a gente vai encontrar no texto, tá bom? Então, começa assim. Sócrates começa dizendo a Fedro: por acaso sabes quais são as condições necessárias para que os discursos, já as ações, sejam agradáveis aos deuses? Fedro responde: não, e tu, sabes? Sócrates continua: pelo menos conheço uma lenda que nos foi transmitida pela tradição antiga. Se é verdadeira ou falsa, não sei. Mas se por nós mesmos pudéssemos descobrir a verdade, importar-nos-íamos com o que os homens dizem? Fedro responde: que pergunta? Vamos, conta-me essa história que dizes ter ouvido. E aqui que começa, então, o mito de Tote. Sócrates, então, relata: pois bem, ouvi uma vez contar que na região de Náucrates, no Egito, houve um velho deus deste país, deus a quem é consagrada a ave que chamam Ibis e a quem chamavam Tote. Dizem que foi ele que inventou os números e o cálculo, a geometria e a astronomia, bem como o jogo das damas e dos dados, e finalmente fica sabendo os caracteres gráficos, a escrita. Nesse tempo, todo o Egito era governado por Tamos, que residia no sul do país, numa grande cidade que os gregos designam por Tebas do Egito, onde aquele deus era conhecido pelo nome de Amon. Tote encontrou-se com o monarca a quem mostrou suas artes, dizendo que era necessário dá-las a conhecer a todos os egípcios. Mas o monarca quis saber a utilidade de cada uma das artes, e enquanto o inventor as explicava, o monarca elogiava ou censurava, consoante as artes lhe pareciam boas ou más. Foram muitas, diz a lenda, as considerações que sobre cada arte Tamos fez a Tote, quer condenando, quer elogiando, e seria prolixo enumerar todas aquelas considerações.
Mas, quando chegou a vez da invenção da escrita, exclamou Tote: Eis, ó rei, uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobriu remédio para a memória. O diálogo, ou seja, a remissão a essa relação entre remédio, memória e escrita, atravessa o texto que nós selecionamos para a próxima aula. Então, eu vou retomar aqui, né? Eu vou, aliás, repetir. Tote exclamou: Eis, ó rei, uma arte que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobriu remédio para a memória. Ó Tote, mesmo incomparável uma coisa é inventar uma arte, outra julgar os benefícios ou prejuízos que dela advirão para os outros. Tu, neste momento, e como inventor da escrita, esperas dela, e com entusiasmo, todo o contrário do que ela pode vir a fazer. Ela tornará os homens mais esquecidos, pois que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras. E só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores, por meio de sinais, e não dos assuntos em si mesmo. Por isso, não inventastes o remédio para a memória, mas sim para a rememoração. Ele também joga com essas palavras, memória e rememoração. Quanto à transmissão do ensino, transmites aos teus alunos, não a sabedoria em si mesma, mas apenas a aparência da sabedoria, pois passarão a receber uma grande soma de informações sem educação. Hão de parecer homens de saber, embora não passem de ignorantes em muitas matérias, e tornar-se-ão, por consequência, sábios imaginários, em vez de sábios verdadeiros. O diálogo continua, mas eu acho que já não é necessário eu continuar a leitura. É importante, então, só retomar aqui essa discussão entre a memória, a escrita como remédio da memória, ou a escrita como um remédio para a rememoração, né, a gente vai encontrar, ela atravessa o texto da discussão da próxima aula. Bom, por fim, vamos fazer uma pequena apresentação do Paul Ricoeur. Paul Ricoeur já é falecido, ele nasceu em 1913, faleceu em 2005, portanto já faleceu há 15 anos. Ele nasceu na França, ele era um filósofo, um fenomenologista francês. Ele estudou, ele vem de origem protestante, ele ficou órfão muito cedo, perdeu a mãe, depois na sequência perdeu o pai. Também teve uma outra perda, ainda quando jovem, que foi a perda da sua irmã, que morreu de tuberculose. Ele estuda, bom, filosofia, né? Ele se forma, ele trabalha com linguística, psicanálise, hermenêutica, né? Ele tem uma experiência de participação na Segunda Guerra Mundial. Em 1939, ele é convocado e acaba indo para o campo de concentração nazista, e ele fica lá durante a Segunda Guerra. Depois disso, ele volta para a França e começa uma trajetória. Ele passa por várias universidades francesas, ele vai ser professor na Sorbonne, e depois, quando surge a Universidade de Nanterre, ele também vai participar como professor da Universidade de Nanterre, e vai inclusive chegar a ser reitor da Universidade de Nanterre. Ele assume a reitoria da Universidade de Nanterre logo depois de maio de 68. Em maio de 68, ele vai inclusive ser um dos advogados que vão defender, né, o Cohn-Bendit contra a expulsão. Então, ele tinha um olhar muito favorável para essas cortes estudantis que se rebelaram em maio na França. Ele assume a reitoria como uma forma de criar um equilíbrio, de criar um diálogo entre os vários grupos dentro da universidade, mas, ao fim, ele tenta, então, liberar a universidade de toda a violência, inclusive dos controles que existiam logo depois
do episódio de 68, né? No entanto, a universidade vai ser invadida por forças policiais e no confronto entre estudantes e universitários vai haver 187 pessoas feridas, né? Ele fica muito desgostoso com esse episódio e ele pede a demissão, ele sai da Universidade de Nanterre. A partir daí ele vai buscar trabalhar em outras universidades francesas, em outros lugares. Ele tenta uma candidatura no Collège de France, mas ele é preterido. Foucault entra em 69 no Collège de France. Ele acaba indo para os Estados Unidos. Ele trabalha em Chicago, vai para a Universidade de Chicago, fica um bom tempo na universidade, um bom tempo nos Estados Unidos, inclusive recebe um convite da Hannah Arendt para ir trabalhar em Princeton, e ele retorna nos anos 80 para a França, e lá ele vai receber um grande reconhecimento pela trajetória dele. Ele dá várias entrevistas, no entanto não é tão fácil assim encontrar entrevistas dele no YouTube, como foi no caso da Hannah Arendt, né? Ele é muito lido, é um filósofo muito lido no Brasil, ele tem vários textos publicados, o primeiro deles já em 1968, Vontade e Verdade, mas ele tem vários outros, acho que o último foi traduzido em 2015, que a ideologia e a utopia, e esse que nós vamos discutir, ele foi escrito em 2000, no ano de 2000, foi publicado na França no ano de 2000 e ele foi traduzido ao português em 2007. Então, só para vocês terem uma ideia, no caso brasileiro, os textos que existem, né, os livros escritos pelo Paul Ricoeur, que tem tradução ao português, são A Memória, a História e o Esquecimento, esse que nós vamos discutir, Teoria da Interpretação, Na Escola da Fenomenologia, Outra Mente, Hermenêutica e Ideologia, Escritos e Conferências 1 e 2, Tempo e Narrativa 1, 2 e 3, O Si Mesmo como Outro, O Justo 1 e 2, A Metáfora Viva, Percurso do Reconhecimento, Viva até a Morte seguido de Fragmentos, História e Verdade e a Ideologia e a Utopia. Junto com este texto que eu pedi para vocês lerem esse vídeo introdutório, estou recomendando que vocês vejam também no YouTube um vídeo que tem 4 minutos só, é uma entrevista feita com o Paul Ricoeur, ele faz uma leve menção ao livro, ele inclusive conta sobre o final do livro, né? Ele dá um spoiler do final do livro, mas é bom para você, esse vídeo está legendado, que é bom, legendado em português, então muito melhor do que o que a gente viu da outra vez, e apesar de ter alguns errinhos. E pelo menos vocês têm uma ideia de como é que era esse sujeito, de como ele falava, enfim, como ele se expressava, tá bom? Então é isso, espero vê-los na sexta-feira, um beijo a todos e até lá.